Olá, Sagitário, feliz aniversário, feliz novo ciclo. No dia 21 de novembro, o Sol entrou no seu signo e ficou faltando aqui no canal o vídeo do seu novo ano, né? Com as leituras de previsões, as leituras também de mesa real, que dá bastante detalhes aí de como vai ser o seu novo ano. Então, eu vou falar aqui coisas que provavelmente já aconteceram, então adapte a sua situação. Lembrando que é uma leitura completa que serve principalmente para quem tem o Sol em Sagitário e também para aqueles que têm esse signo forte no mapa astral. Bom, tem a parte do tarô, que é um geral, e depois tem a mesa real, que é mais completa, que eu vou trabalhar todas as áreas importantes da sua vida. Então é uma leitura mais completa que dá para entender qual é a proposta do ano, é o que você pode fazer para melhorar, enfim. A proposta aqui é sempre de te ajudar e de colocar você num caminho que seja mais estável para você. Então vamos lá. Bom, aqui no geral do tarô fala que assim que o Sol entrou no seu signo, parece que as coisas aconteceram muito rápido, ou você sentiu que passou tudo muito rápido até aqui, por exemplo, até o mês agora que estamos de fevereiro, ou aconteceu alguma coisa aí, aqui fala de uma dinâmica de troca entre 3 pessoas. Aqui, eu acho que é troca de família, aqui é energia familiar, mas para alguns casos pode ser troca profissional, porque aqui também entra muito a parte material, a parte financeira. Mas aqui, assim, eu não vou trabalhar muito essa questão profissional, por quê? Questão profissional, a gente consegue, mudar de atitude, a gente consegue mudar de emprego, a gente consegue se afastar de algumas pessoas, mudar alguns aspectos. Agora, dinâmica familiar é mais complicada, eu acho que é o que tem que ser trabalhado aqui na sua leitura hoje. Então, vamos focar nessa parte familiar, e aí você adapta também a sua situação se ela for profissional. Bom, então nessa dinâmica, nessa troca, primeiro que aqui já fala que a troca está rasa, ou estava rasa. Então é troca mesmo funcional, é por conveniência. Então aqui tem muito energia de 3 pessoas. Eu acredito que a Sage com mais 2 pessoas, pode ser Sage com 3 pessoas? Pode ser. Mas eu vou incluir Sage aqui, porque aqui fala de papéis, e é a mesma energia que saiu no seu semestre. Também escute, porque vai te ajudar a entender o que está saindo aqui, porque eu acho que a do semestre detalhou mais. E aqui também está detalhando, mas talvez aqui vai te trazer outros aspectos, principalmente sobre você, Sage. E eu tenho que te incluir aqui, porque se eu coloco você para fora da situação, você vai ficar alheio. E aí você vai colocar só a culpa nos outros, mas aqui está falando que essa troca houve uma desestrutura, ou já está acontecendo ou vai acontecer. Então ela já está rasa, o que está raso está superficial, o que está superficial logo não tem base. Então já vem a torre falando de uma desestrutura nessa troca. Então aqui já mostra que é uma troca desigual, no sentido de que cada um está querendo uma coisa diferente, cada um está também oferecendo uma coisa diferente, não tem aqui uma unidade nessa troca. Tanto que tá raso, tá por conveniência, tá funcional, então ela não avança. E em dinâmica familiar, em núcleo familiar, isso não é nada bom, Sage. Como eu falei, se fosse uma questão só profissional, por mais que te incomodasse, você ia dar um jeito de resolver. Agora família não. Quando é família, o negócio é mais embaixo. Por isso que vem a torre, porque o negócio é lá dentro, o negócio é mais profundo. Não tem como trocar de família, não tem como você só se afastar de uma pessoa da sua família, tá tudo certo, tá tudo resolvido. Aqui não é sobre isso. Tanto que a troca também é funcional, é conveniente. Então você tem que tentar entender aqui o que está acontecendo, porque acho que vai dar para entender mais ou menos pela leitura, mas aqui você precisa se posicionar de uma forma diferente, mas você também precisa olhar para si. Porque aqui vem esses 3 papéis, eu vou falar dos 3 papéis, das 3 pessoas que vêm principalmente aqui nessa situação. Pode ter mais pessoas envolvidas na situação? Pode, mas aqui tem 3 perfis que estão chocando. Então são esses 3 perfis aqui que precisam mudar, que precisam entender aí o que está acontecendo. Tem questões pessoais também de cada um que aí choca quando vocês vão trocar de fato na vida, e aí choca, e aí traz a desestrutura. Bom, e o que é essa desestrutura aqui, Sage? Desestrutura aqui fala de máscaras caindo.
ou quando acontecem conflitos que aí começa a dar briguinhas, aí começa um a afastar, o outro corta o assunto, ou não fala mais, ou se afasta, enfim, essas questões que vão acontecendo. Isso dentro de um núcleo familiar não é bom, porque aí fica cada um para um lado, ou quando se junta também é aquela coisa, atravessada, não tem uma troca boa, não tem avanço, tanto que a energia aqui, ela é rasa, é como se a gente estivesse falando de pessoas que mal se conhecem. E como que pessoas que se conhecem, são da mesma família, são do mesmo núcleo, não estão tendo profundidade na troca, não estão tendo profundidade aí num contexto mais amplo, porque família é isso, né, é um contexto muito amplo para nós. Então aqui tá tudo muito raso, por quê? Aqui tem 3 perfis, né, como eu falei, então tem uma pessoa aqui que é muito, gelada, é um muro de Berlim, então é uma pessoa que provavelmente ela já está afastada. Aqui vem muito corte da Tramontina, aquele meme, né. Tudo que você fala a pessoa já corta, então aquela pessoa que sempre tem uma fala mais ácida, parece que essa pessoa não tem sentimentos, é a forma que ela se apresenta, né, nessa situação aqui, nessa troca. Então ela já economiza mesmo afeto, ela é sempre dura nas palavras, então é aquela pessoa que você sabe que trocar com ela é se machucar. Então talvez você sinta também que ela machuque muito, mas aqui é na forma de falar, é também na forma de pensar, uma pessoa muito dura, muito rígida, então aqui está uma frieza. Então a troca com essa pessoa é uma frieza. É como se você estivesse enxugando gelo também com ela. Então esse é o perfil que vem aqui. O segundo perfil já vem uma pessoa com uma energia jovem, não significa que ela seja jovem, mas ela se apresenta como jovem, é descompensada, pode ser muito imperativa, ou uma pessoa que troca demais. Troca de galho em galho, fica mudando de opinião, inventa uma coisa, aí não fecha, não termina, aí inventa outra. Nisso custa, né, custa caro para as pessoas que estão envolvidas ali, para as pessoas que ajudam ela. Então, quando ela não tem um pensamento mais coeso, quando ela não faz as coisas de uma forma mais organizada, ela acaba incluindo a família na desorganização dela, então, aí vai dinheiro, aí vai energia, enfim. E tanto que essa pessoa vem com um aspecto energético, então ela acaba sugando a energia dos outros, mas não com maldade aqui, eu sinto que é dessa energia desorganizada. Então é uma pessoa que mete os pés pelas mãos. Esse é o perfil que vem para essa pessoa aqui, que tem uma cabeça até mais jovem. Essa outra que eu falei que é mais fria, ela tem uma energia de pessoa velha, mas no sentido negativo de ranzinza, então ela já se apresenta como uma pessoa ranzinza. Também não significa que ela seja muito velha ou muito jovem, pode ser até uma pessoa de meia idade, mas o perfil que ela apresenta é ser mais ranzinza. E essa que tem o perfil mais jovem também, da mesma forma que ela tem essa hiperatividade de explosão, de alegria, ela também tem de raiva. Então, quando ela está com raiva, ela pode fazer coisas impensadas e também falar coisas impensadas, mas eu acredito que essa pessoa que é mais fria é ela que machuca mais, do que essa que está com raiva, porque essa que está com raiva ela explode, logo passa. A pessoa fria não, ela é rancorosa. Então ela sempre vai jogar alguma coisa lá do passado, às vezes não tem nada a ver com o que está acontecendo agora, e aí ela acaba machucando demais e se machucando também no processo. A terceira pessoa que vem aqui, ela tem uma personalidade muito carinhosa, muito elegante, aquela pessoa que não fala assim abertamente, ela já não explode, ela passa um ar de emocionalmente estável, para tudo ela tem um conselho, para tudo ela tem uma sabedoria, mas no fundo é uma pessoa muito dramática, uma pessoa vitimista, uma pessoa que está em falta emocionalmente. Então, ela é carinhosa porque ela quer ser aceita, ela é carinhosa porque ela, mesmo os outros batendo nela, entre aspas, né, com essa forma de falar de dureza, com esse gelo ou com essa raiva, né, que vem no outro, mesmo essas pessoas tratando ela mal, aí ela vai lá fofinha porque ela é uma pedante emocional. Então, é uma pessoa que fica mendigando afeto. Ela passa um ar de estabilidade emocional, mas ela não tem. Então, o que que dá para entender aqui, Sage? Essas 3 pessoas estão em falta. Você está incluído aqui nesse balaio.
Então você está em falta aí de alguma coisa. Então veja qual dessas 3 personalidades você se encaixa. Aqui a gente pode estar falando de uma pessoa só? Pode ter uma pessoa que está entre esses 3 aspectos, que está mexendo com a família num todo, mas eu acho que aqui é mais certeiro de ter essas personalidades diferentes aqui, que dá para entender por que que tá chocando. Então a torre aqui, quando ela fala de que as máscaras caem, de que tá ruindo, deu algum problema aí entre vocês, vem alguma coisa, eu acredito até que não seja algo grande, mas sabe aquela gota que derrama? Que aí essa relação já tá rasa, e aí vem uma gotinha que aí transborda tudo? É isso. Então, na verdade, vocês 3 têm muita falta. Dentro de vocês tem muita falta. Tanto que essa troca por conveniência é por isso. Então a pessoa que se julga emocionalmente estável, que é carinhosa, ela não é isso. Ela é uma pessoa que tem medo, de ficar sozinha, ela tem falta, ela sente falta do outro, então ela se coloca dessa forma, ela se coloca muito carinhosa, ela não fala as coisas que ela precisa falar, então com esse carinho todo, ela não expõe, né, que o outro está sendo duro com ela, que está sendo rude, que está sendo grosso, que está tratando ela mal. Ela não expõe que o outro está fazendo as coisas de forma impensada, que está colocando toda a família dentro de um problema que não é da família. Então, olha, quando você mete os pés pelas mãos, a gente está pagando o preço junto com você. Então, essa pessoa que tem esse perfil mais elegante, ela não traz a crítica mesmo que essas outras pessoas precisam ouvir, por medo já de perder, por medo dessas pessoas se afastarem dela, por medo de lidar com essa falta, mas é emocional. Ela também tem medo desse afastamento. A pessoa aqui que é fria, que é dura, né, que criou já um muro, ela esconde alguma coisa. Então, quando uma pessoa cria muitas barreiras, quando a pessoa evita, quando a pessoa se afasta, quando a pessoa está muito fria, tá economizando aí afeto, tá economizando troca, essa pessoa esconde alguma coisa, ela protege alguma coisa. Aqui fala também de muita fragilidade, quanto mais gelado, mais frio a pessoa se coloca, mais frágil ela é, então ali tem alguma coisa muito frágil, alguma coisa que nem ela sabe lidar direito, então ela tende a esconder isso, a colocar uma capa bem mais dura, mas com certeza essa pessoa aqui é a mais frágil. Quem se apresenta muito forte é a mais frágil. Essa pessoa que tem a falta emocional que eu falei que é elegante, ela não é tão frágil assim como ela pensa. Já essa pessoa que é fria, que é dura, que corta assim, ela tem umas falas que corta mesmo, com certeza ela é a mais frágil aqui. Ela é o cristal. Aqui qualquer coisinha ela vai quebrar. Então eu acho que o foco aqui maior tem que ser nessa pessoa que é cristal. Já a outra pessoa que é desorganizada, essa pessoa aqui ela precisa mesmo de uma contenção. Ela não é frágil, essa pessoa aqui, ela tem esse perfil até mais jovem, uma pessoa que tem muito ainda a aprender, ela tem um perfil de que aguenta mais as coisas. Então essa pessoa precisa já de contenção, ela não precisa de que fica lá, resolvendo os problemas dela, às vezes você tem que deixar ela se lascar mesmo, mas não é só jogar a pessoa, é colocar: "Olha, você tem que passar por isso. Eu vou deixar você passar por isso, porque aí você vai entender o que eu tô te falando". Obviamente ela não vai gostar, ela vai reclamar, mas ela tem estrutura, ela tanto que ela precisa viver, esses erros dela, as consequências principalmente, para ela entender, assim, como pesa nos outros, como ela suga os outros, como pesa na vida dos outros as atitudes impensadas dela. Então, essa pessoa aqui ela já tem estrutura. Já essa pessoa fria, essa pessoa que já está afastada, que tá assim, essa pessoa que ela tá muito difícil de acessar. Essa pessoa é com certeza é a mais frágil aqui da situação. Essa pessoa que é amável, ela precisa lidar com essa falta. Ela tem o medo do vazio, ela tem o medo de não trocar com essas outras pessoas, de ser abandonada, mas justamente ela precisa lidar com a falta, ela precisa mesmo, viver esse vazio para ela entender que ela também não precisa mendigar afeto, que ela não precisa ficar com esse jeitinho delicado demais, porque aqui também está pedindo força. Então quando você não tem uma voz ativa, ou quando você não consegue se colocar por inteiro, Sage, aí fica difícil, aí você continua entrando nessa energia de conveniência. Então: "Ai, eu vou ficar assim, porque aí não vai abalar", não vai abalar, tanto que já abalou.
Não adianta você ficar contendo com medo do abalo. O abalo já veio, as máscaras já caíram, inclusive a sua. Então, entenda em que ponto que você está aqui nessa relação, mas aqui a energia não dá ainda uma resolução, ainda é um processo. Porque, obviamente, pessoas são diferentes, estão em caminhos diferentes, estão evoluindo, né, tem idades, contextos, vêm de gerações diferentes numa mesma família, então cada um está no seu processo evolutivo aqui. Então não tem uma conclusão, aqui é choques que acontecem, embates da vida. Só que nesse ano, é o que está pegando para você, é o que está te incomodando, tanto que está vindo na sua energia, já está vindo repetido. Poderia estar falando de outra coisa? Poderia, mas não te interessa. O que te interessa nesse momento é isso aqui. Isso aqui precisa ser resolvido. Isso está mexendo com a sua vida, isso está te influenciando, está trazendo impacto, então você precisa olhar para isso. Outra coisa também que vocês podem adaptar aqui a situação, pode ter acontecido aí separação, né, de casais, e aí tem o filho, então esses perfis que eu tô falando, essa energia aqui dessa pessoa que eu falei que tem um perfil mais jovem, que tá tomando decisões erradas, pode ser esse filho de casais separados, que aí o pai fala uma coisa, tem uma energia que pode ser até muito amável, a mãe pode ter uma energia mais dura, que tá ali tentando educar, então vai dar choque. Então vocês têm que tentar se entender aí para ajudar essa pessoa mais jovem, tem essa dinâmica aqui também. Então tem que adaptar aqui a situação. Mas aqui a mensagem que vem para Sage, principalmente, é a seguinte: Sage, aqui teve uma queda, caíram as máscaras, a situação ruiu, aconteceu o que você mais temia, ou pode ter acontecido uma briga, ou você pode não estar falando direito com essas pessoas, você já sente um afastamento, você já sente uma frieza, ou o seu filho saiu da sua casa, né, você cuidava do seu filho, saiu da sua casa, foi morar com o seu outro parceiro ou sua outra parceira aí que você se separou. O pior já pode ter acontecido. Só que aqui na leitura tá pedindo assim: Sage, olha a baixa. A baixa, ela serve para mostrar o que estava sendo escondido. Porque cada um aqui estava escondendo alguma coisa, cada um estava lidando com uma falta. Então, olha para isso, principalmente, para a sua falta, a falta dos outros, porque isso já vai te ajudar a entender e a como processar. Você precisa processar aí o que aconteceu. E nessa queda, né, dessa torre aqui, debaixo desses escombros tem a verdade de cada um. Então, a falta, o problema, essa baixa, ela não é negativa. Ela tá vindo para te mostrar o que você também estava evitando lidar, o que você também estava evitando mostrar. E essas pessoas também. Então agora, você tá na falta? Tá na falta. Não adianta você vir com positividade tóxica, não adianta você vir com pensamento de ai que tem que acontecer um milagre, não, é a baixa, é lidar com a falta, é lidar com esse vazio, que dentro dessa estrutura que você também evitou, tanto que você estava agindo por conveniência aqui, você estava tentando tampar os seus buracos, e os buracos dessas pessoas aqui também, porque elas também estão em falta. Então, tá na baixa, não adianta você, ficar buscando alguma coisa para se apegar, porque não é momento disso, é momento de você olhar, até porque a baixa vai passar. Isso aqui vai passar, tudo passa. Então tenha em mente isso, tudo passa. Só que esse é um momento que você tem que olhar para a realidade. Então aqui está pedindo que olhe para a realidade dessas pessoas, olhe para a sua realidade. Então é tirar as máscaras mesmo, é ver qual que é a verdade aqui que está. E toda desestrutura tem uma verdade. Eu entendo que cada um está agindo dessa forma até descompensada um com o outro, não está conseguindo trocar de uma forma bacana, porque cada um quer defender o seu lado, porque cada um quer ser o certo, porque cada um aqui quer ter razão. E só que nisso tudo se perde, porque é muito embate, vai criando muito embate. Cada um vai entrando numa defensiva, e energia de defensiva, Sage, não aproxima, só afasta. Então, é lidar mesmo com a verdade nua e crua, é sentir mesmo o vazio, é sentir a dor, então precisa passar por isso. Eles também precisam passar. Então, às vezes, é o momento de afastar um tempo, de fazer falta, mas não naquele lado vitimista. Ai, eu vou fazer falta, eles vão ver como eu sou insubstituível.
Você é substituível, Sage. Eles também são substituíveis, todos nós somos. Quando a gente está falando de carência, de conveniência, todo mundo é substituível. Então esse também não é o ponto. Vocês têm que avançar, porque a troca está muito rasa. Vocês não se aprofundaram. Tanto que chegaram aqui, né? Tanto que tudo ruiu. Então é lidar com a falta, e aí depois que você sente a falta, sentir mesmo a falta das carnes, né? Sentir a falta da pessoa, não ficar também sendo conveniente para ela, é vocês evitarem essa troca de conveniência, aí vocês vão sentir a falta mesmo que o outro faz, aí vocês vão sentir qual que é o papel um do outro na vida um do outro, porque cada um tem o seu papel. Como eu falei na leitura semestral, todos temos a nossa importância, mas aqui, uma troca desse jeito, a gente perde até qual que é a nossa importância aqui. Quando eu não sou respeitado, quando eu tenho que criar um personagem para eu ser aceito ou para eu fazer parte ali, ou eu começo também a sugar as outras pessoas, eu não tenho uma troca real, aí eu só olho o outro como alguém que vai me prover alguma coisa, né, que aí também entra dinheiro, só procura quando precisa, isso não é bom. Ou aquela pessoa, quando você se apresenta, né, nesse perfil muito carinhoso, as outras pessoas só te procuram para você ser um pinico, para despejar, não tem troca, né, não tem conversa, só um fala, só o outro escuta, não tem conversa aqui. E aí? Aí o outro vai falar: "Ah, não vou falar com essa pessoa", porque quando ela me liga só ela fala. Aí vira um monólogo, que também não pode acontecer. Troca, todos têm que falar, todos têm importância, todos têm o seu papel respeitado, mesmo que choque, mesmo que seja contra a vontade de alguém, sei lá, que alguém seja diferente, que alguém não está nos padrões que gostaria, não está no emprego que gostaria, não fez a faculdade, não terminou não sei o quê. Então é aceitação, Sage, é aceitação de que tá todo mundo em falta. Se você for olhar a situação com verdade, tá todo mundo em falta, tá todo mundo buscando alguma coisa. Então aqui não é sobre conclusão, não é sobre quem está certo. Está todo mundo certo e está todo mundo errado. Aqui é sobre vamos tentar viver bem aqui, vamos nos respeitar, não vamos ficar aqui chocando com coisas que não dá para chocar. Personalidades diferentes, jeitos diferentes de viver, não dá para ficar chocando com isso, Sage, porque se ficar chocando, vai afastar essa família. Ou esse casal aqui que se separou, se não entrar num consenso, se não olhar para esse jovem ou para essa criança vai crescer cheia de problemas. Ela também vai dar muito problema para esses pais. Então vamos tentar resolver isso agora, vamos entrar num consenso aqui, num acordo, para o bem dessa criança, para o nosso próprio bem. Os filhos, né, essa relação de pais e filhos, irmãos, vamos tentar aqui achar um ponto em comum. Aqui a leitura fala de temperança, a carta final. Cada um tem o seu tempero aqui nesse caldeirão, Sage. Você tem um jeito assim, o outro tem um jeito assado, e é o tempero. E se vocês não respeitarem o tempero de cada um, né, o humor, né, cada um tem o seu humor, o seu temperamento, aqui a leitura está falando de perfil, mas está falando de temperamento. Mas aqui o temperamento que vocês estavam usando com o outro não é o real. É porque tem que usar esse temperamento para ter uma troca mínima. E agora, pelo que eu estou vendo, não está tendo nem muita troca. Alguns aqui já nem tá tendo troca mais. Então, tem que se respeitar, tem que entender, fulano é de um jeito. Ou o outro usa uma capa, né, essa pessoa que eu falei que ela é fria, ela nem é fria assim. Ela é a mais frágil de todas, ela é um cristal. Mas ela tem que criar esse perfil duro, que corta, que fala, né, que é vitimista também, que é coitada. Por quê? Porque senão, dentro desse contexto, se ela não se apresentar dessa forma, ela vai ser massacrada aqui. Ou ela vai ser banida aqui dessa família por algum motivo. Então, entenda que desse jeito aqui não tá nada bom. E essa carta final da temperança, ela fala de cura, ela fala dos 2 polos, é a carta que fala de equilíbrio. Ela não fala assim: "Ah, um lado tá certo e o outro tá errado", ela fala: "Vamos pegar um pouquinho de cada um, que aí você vai entrar nos eixos". Não existe esse 880, Sage. Numa relação familiar não tem como ter 880. Aí é complicado, aí vai dar só embate.
Então é o positivo e o negativo? Não, cada um tem luz e sombra, Sage. Tanto que vem nessa carta Sol e Lua. Tem dia que você tá muito feliz, tem dia que você tá agradável, mas tem dia que você tá um saco para lidar. Tem dia que você tá fechado, você tá frio, como essas outras pessoas. Então é isso que você tem que entender, elas também têm que entender, mas às vezes aqui, essa pessoa que é dura, né, essa pessoa que já corta, chega diferente nessa pessoa, chega acolhendo ela, tentando pelas beiradas, ela vai se soltar. Essa pessoa aqui que tá super, inconsequente, tá fazendo decisões aí sem pensar, dá uma cortada nessa pessoa. Essa pessoa aqui, ela precisa ser cortada. Precisa cortar as asinhas dela. Por quê? Porque que ela pula de galho em galho? Porque tem alguém ali que dá suporte para ela. Tira o suporte dela para você ver. Aí ela fica sem chão. Então aí ela vai entender, aqui tem um chão. Se eu não pensar aqui nas consequências, eu vou cair e vou me estabacar toda aqui no chão. Então é isso. Cada pessoa está pedindo alguma coisa. E essa outra aqui que está pedante emocional, ao invés dela ficar toda carinhosa, às vezes ela precisa falar: olha, eu não gosto da forma que você me trata. E se ela falar isso na boa, vai quebrar a outra pessoa. A outra pessoa vai dar uma outra resposta emocional também. Ela desarma. Então, você está entendendo que aqui está pedindo se desarmem, vocês estão todos armados aqui. E tá um colocando, né, essa arma, essa espada um no outro, para que isso? E aí ninguém ganha, tanto que tá todo mundo em falta aqui. Então a mensagem geral aqui tempere as coisas, não leve tudo também tudo tão a ferro e fogo. Vamos tentar trabalhar no consenso, encontra um consenso, Sage. Sempre tem consenso. E aqui em dinâmica familiar precisa achar um consenso. Como que vocês vão viver desse jeito? E se essa torre ainda não aconteceu, Sage, ela vai acontecer. Então precisa, né, abalar tudo para vocês verem que a troca de vocês não tá nada boa. Então não precisa. Mas para a maioria que vai vir essa torre, porque precisa, né, até para parar esses comportamentos, e é resetar, precisa trocar diferente. E eu lembro que na energia do semestre falou: contorne os obstáculos. Não adianta vir com mais força, porque aí o outro também vai vir com mais força. É só defensiva, é só atacando. Não precisa mais de ataque aqui. Que vocês precisam começar a ceder, tanto que a carta da temperança é ceder. Então vamos ceder, vamos levantar a bandeirinha da paz aqui. Então, no geral, é isso. Bom, aqui eu já concluí a energia inicial do geral e agora vamos passar para a mesa real. Bom, então continuando agora a mesa real, aqui no centro da mesa fala que este será um ano para você trabalhar as suas relações, mas trabalhar de forma diferente, fazer escolhas diferentes nas suas relações, nos elos que você já tem estabelecidos. Então aqui entra elo familiar, entra o seu relacionamento, amizades e afins. Aqui fala também de trocas que você tem de socialização. Então, outros elos que você também tem, pode ser até elos mais fracos, mas que também precisam de uma atualização aí da sua parte. Mas a questão mesmo, o desafio mesmo é na família, é na sua casa, é no seu núcleo. É aí que você está contornando. Talvez você vai dar uma volta, vai começar fora, a trabalhar as suas relações fora, para entrar dentro da sua casa, porque o grande problema, o grande desafio é dentro da sua casa. Mas eu sinto aqui que Sagitário vai começar a limpeza por fora, e aí vai começar a trabalhar, e aí chega dentro da questão que é familiar, no centro da questão. E aqui nesse novo ano, Sage vem com uma energia de mais decisão, de mais movimentação. Então, Sage entende que as coisas acontecem na sua vida também por efeito das próprias decisões, pelo que faz ou deixa de fazer, mas eu sinto o Sage aqui mais ativo, mais participativo, tomando decisões, tomando caminhos novos, fazendo novas escolhas, e isso é bom para Sage, mas aqui entra também muito dentro de situações que estão muito pesadas já, e a Sage entende que, poxa, eu preciso mudar aqui, eu preciso fazer diferente, porque eu estou condicionado. Então, parece que está tudo vindo repetido e também já está me trazendo resultados que não são favoráveis e que me trazem mais segurança, mais medo. Então, aqui Sage entende que precisa mudar.
Então a solução também vem dentro de uma dor ou dentro de temores que Sage tem, de pesar ainda mais a sua vida. Mas é interessante que você vai começar a se movimentar mais. E aqui na sua leitura também fala de que você vai começar a cortar esse contato muito superficial. Aqui fala muito de mensagens, né, ou, aquela pessoa que fala sempre de forma implícita, não chega e fala diretamente o que quer falar, fica só pelas beiradas. Sage agora vai começar a falar mais diretamente o que quer falar. Então, ao invés de ficar só indo pelas beiradas e aí o outro entende outra coisa e aí nunca chega no cerne da questão, então Sage tende a ser mais direto, tanto nas suas falas, nas suas conversas, mas aqui fala muito de mensagem, mesmo mensagem escrita, mensagem por celular, enfim, e começar a cortar esse jeitinho muito polido, essa conversa muito amigável demais que Sage sabe que não ajuda, até porque vem muito peso em cima de Sage, né, muito temor ou coisas aí que deixam Sage, com desgosto ou com mágoas, e aí Sage começa a dar umas alfinetadas também. Talvez seja mais necessário que você atue assim, até dentro daqueles perfis que eu apresentei no início da leitura, então Sage vai começar a se impor mais. E também por mensagem, eu sinto que Sage não vai ficar falando muito por mensagem não. Até essa energia de movimentação de Sage é para estar mais junto, mais cara a cara, então vamos conversar cara a cara, vamos colocar as cartas na mesa, vamos falar aqui o que a gente quer falar. Então Sage vai começar a entrar dentro dessa energia, o que é diferente para Sage, parece que é sempre o pombo correio. Tem que ter alguém que faça a mensagem por Sage, que Sage quer falar, ou é por mensagem mesmo escrita, mas sempre de uma forma implícita, como eu disse antes, então nunca é de uma forma direta, uma conversa direta, né? Então a energia de Sage está pedindo isso esse ano, então parar com essas conversas paralelas e também acaba deixando que terceiros entre em situações que são particulares do núcleo de Sage, do pessoal de Sage. Então, é essa mudança aqui que vai acontecer. Não vai ficar contando muitas coisas que estão acontecendo, não vai ficar repassando para terceiros o que Sage tem que resolver diretamente com alguém, principalmente aqui se a gente está falando com alguém da sua família, que você tem problema, ou alguém do seu núcleo. Então, por que ficar terceirizando? Por que ficar com essa conversa pelas beiradas? Por que não resolver diretamente com a pessoa? Mas, claro, como eu falei na leitura, é resolver de uma forma amigável, contornar esses obstáculos, mudar também o jeito, né? O jeito que você interage com essa pessoa. Então, é muito mais assertivo do que ficar nesse jogo aqui, fica uma guerra fria. E também aqui tem energia de visitação, né? Então, ir visitar mais, se encontrar mais, porque é aí que o encontro vai acontecendo, a união, essa reunião. Aí sai desse contato aqui, que é de muito afastamento, né, que estava na energia, mas essa troca rasa e por conveniência, então fica um tirando um do outro, não tem realmente uma troca legal. É sempre por necessidade, então ou eu procuro para esvaziar minhas carências, ou o outro me procura para tirar meu dinheiro, ou o outro me procura porque quer um favor, mas nunca é porque eu gosto de você, ou porque eu estou sentindo a sua falta, então o Sage vai começar a mudar a sua linguagem aqui, eu acho que aqui é a linguagem de afeto mesmo, e vai entender que para se aproximar do outro, precisa mudar também. Não é só querer que o outro mude com você, você também vai ter que mudar aí o seu approach. Então aqui a energia está cantando isso para Sage. Agora vamos focar nas principais áreas da sua vida, vamos começar com a parte de trabalho, para quem já está trabalhando. Bom, aqui está falando muito de acordo de boca, não tem muito aqui acordo sólido, então, para quem fez algum acordo assim, a tendência é que as coisas se desmantelem aí nesse ano, não tem muita estrutura, não tem bom acordo aqui, não tem energia de contrato, então é aquela coisa solta. Então aqui o mais certo é ou que Sage saia, procure um outro lugar, ou a própria empresa vai quebrar aí algum acordo informal. A energia de Sage fala de problemas aqui dessa empresa, problemas com
eu acho que é FGTS, ou a empresa não paga certinho, desconta, mas não paga, Sage vai começar a perceber essas coisas e vai também se interessar mais por questões aqui de aposentadoria, quer segurança, vai olhar mais para essas questões de dinheiro e vai perceber coisas aí que estão erradas. Tanto que Sage vem na leitura com mais esperteza, mais malícia, e essa malícia ela é necessária nesse período, porque aqui vinha de muita ingenuidade, muita pureza, que não é legal para Sage e atrapalha muito nos seus ganhos financeiros. Então, a tendência é que vocês mudem ou busquem outra oportunidade, o que será melhor. Tanto que vem já energia de elo, energia mesmo de acordo fechado, mas aqui já entra algum firmamento. Então, é energia mais sólida, diferente dessa energia informal de contrato de boca que para você não é nada seguro. Mas aqui é uma opção, então acredito que Sage vai entender isso quando perceber que tem coisas erradas aí, ou quando começar a perder dinheiro, acontecer algumas coisas, né, que fogem do que é o certo, e aí Sage vai começar a buscar fora, a olhar outras opções, outras oportunidades, mas aqui já vem na energia de Sage alguma coisa no caminho, uma proposta, um elo que poderá ser formado, firmado, mas aqui também fala muito de eventos, então não são coisas assim que simplesmente você vai atrás. Podem ser cadeias de eventos ou encontro com algumas pessoas que fazem você chegar a um outro lugar. E aqui a energia também fala de um lugar, mais longe, mais distante. Também tem pessoas aqui que querem, né, viajar para outros lugares, querem trabalhar em outros lugares, então já tem essa energia que Sage está querendo mudança, está querendo, realmente sair desse mundinho aí pequeno, porque esse contrato de boca, essa situação informal, é muito pequeno para Sage. E diante de uma energia de mais segurança, de estar pensando em futuro, de estar pensando em família, em aposentadoria, então, essa energia informal não cabe aqui na sua estrutura. Você está vindo com uma energia mais sólida. Então, é interessante que você busque mais solidez e no seu caminho virão pessoas e eventos que vai fazer você mudar, vai fazer você buscar soluções nesse sentido. Que aí esse acordo informal, ele vai ficando para você insustentável. Agora, olhando para aqueles que estão disponíveis para o mercado de trabalho, a energia está muito fechada aqui, está muito parada. Mas aqui fala que são energias do passado. Então, são sagitarianos que tiveram problemas no emprego anterior, que ainda está presente no seu campo, ainda pesa, ainda dificulta. Então, aqui está pedindo primeiro, Sagi, que você abra sua mente, que você limpe essa energia aí do passado. Então tem que trazer uma positividade, uma abertura de energia que aí limpa esse passado, aí abre os caminhos. Então primeiro tem que ser assim. Não adianta você vir com peso e querer que as coisas se resolvam, porque não vai. Aí com certeza é processo seletivo que demora, ou que você não é chamado, ou você fica insistindo numa vaga que tá super fechada para você, mas aí vira até uma insistência, enfim. E também tem energia aqui de acomodação, então precisa tirar essa energia do passado, limpar, mas precisa também trazer positividade. E é difícil trazer positividade, trazer também boas expectativas, confiança em você, com uma energia pesada dessa. Então a sua aparência, o seu jeito vai ser mais pesado, e você também vai tender a ir para o caminho mais pesado, mais difícil. Então é por isso que você tem que mudar a energia. Se você tiver, disponibilidade financeira, aqui está pedindo que você dê uma pausa de 1 a 3 meses no mínimo, para procurar uma outra vaga mesmo, que eu falo procurar mesmo, ir ativa, ir adiante para tentar uma nova vaga. Se você não tiver essa disponibilidade financeira, então vai trabalhar aí com alguém que você conhece, ou alguém da sua família, uma empresa pequena, uma empresa familiar, que não precisa de um acordo, né, formal, que você pode ter um acordo informal, que aí você vai dar um tempo desse passado, ele vai começar a sair do seu campo, aí você vai respirar. E também aqui tem algumas pessoas, né, que passaram por questões aí na rotina, essa energia inicial que eu falei que poderia ser da área profissional, então se você tinha colegas que você não estava se dando bem, que as coisas não estavam indo bem, ou você se demitiu ou foi demitido, então já vem essa carga. Então precisa ser limpo até você ir para um novo emprego, porque senão
a tendência é que você vai para uma situação dificultosa muito parecida, porque é o que está no campo, é o que está vivo ainda. Então essa energia ela precisa ser reduzida até ela ser minada, só que não vai ser do dia para a noite. E mesmo que algumas pessoas já tenham saído há muito tempo, mas aqui fala de que ainda está vivo no campo, essa energia passada. Então, precisa dar esse reset, precisa desse espaço aqui, de não fazer as mesmas coisas, as mesmas atividades, até para se descolar, desconectar desse passado. Então, trabalhar de forma informal com algo diferente será melhor para tirar essa carga do passado. Que aí você abre seus caminhos, aqui fala até de ofertas mais estruturadas, ofertas melhores. Aqui também tem questões judiciais, até para você ter um tempo para resolver, né, certas burocracias. Então aí você coloca a sua energia no lugar. E também para quem passou por situações abusivas, tóxicas, precisa de um tempo, porque aí vem um cansaço, né, vem também aqui algumas doenças, algumas questões até físicas e emocionais por conta do último emprego. Então é necessário que se dê um tempo, Sage. Aqui não tem como florear, porque a energia está super fechada. Então você vai ver luz nas trevas. Você vai, com certeza, para um lugar ainda mais tóxico, porque você está com o seu campo muito pesado ainda. Agora, olhando a parte financeira, a energia financeira está estável, até por conta dessas questões aqui de último emprego, de recebimento de rescisão, ou está recebendo algum benefício. Aqui também entra energia de separação, né? Que eu falei também de problemas familiares, que tem separação de casal, então tem essa divisão. Sagitário tem a sua parte, ou questões aqui de herança, ou morte em família, e aí tem herança, ou já houve alguma partilha. Aqui, Sagitário não está mal de grana ou está numa condição estável. E também Sagitário vem com mais malícia para ganhar mais dinheiro, o que é bom nesse ano, tanto que ajuda a Sage a sair desses acordos informais que não são nada favoráveis para Sagitário na parte financeira, então ajuda a Sage a procurar opções melhores, mas aqui fala também de questões de separação, de perda, de corte de contrato, que aí também facilita para a Sage ter dinheiro, né? Então são formas de ganhar dinheiro, mas que não vêm de lugares que são legais, né? São situações que cansam, são situações que trazem até dor, mas que traz um ganho também por trás. Então é interessante que você saiba investir esse dinheiro, use essa sua energia de malícia, de ganhar mais, para conseguir até multiplicar seu dinheiro, estudar mais, ver vídeos a respeito ou organizar melhor as suas contas aí, mas tem aqui energia de dívida. Então, Sage tem que olhar mais para as suas dívidas, mas aqui eu sinto que Sage consegue pagar é não se endividar demais ou não se empolgar demais com o dinheiro que tem nas mãos. Aqui está pedindo ainda que Sage invista, que Sage veja formas de aumentar esse ganho que teve aí, ou desse dinheiro de uma rescisão, para cuidar dele, para não tomar decisões aí impensadas e também procurar um emprego melhor. Tem essa questão que eu falei de dar um tempo e trabalhar em algo informal, mas a tendência é que Sage não mexa nesse dinheiro e que faça investimentos a longo prazo, então tem que ter calma, tem que ter paciência, ou usa uma parte para investir e outra parte para, de fato, pagar as suas contas ou ter um caixa ali para emergências, enfim. Mas de dinheiro aqui eu sinto que Sage vai mandar bem esse ano. Agora, olhando as energias amorosas para os solteiros, Sage vem com uma energia muito racional, uma distância emocional. Sage não quer se apegar a ninguém, Sage não quer relacionamentos. Aqui vejo Sage correndo disso, investindo mais em amizade ou se ficar é tudo casual, nada muito sério. Como eu disse, Sage não quer se apegar. Mas aqui aparece na sua energia uma pessoa diferente, uma pessoa que pode ser de uma outra cidade, de um outro estado, até de um outro país, aqui fala de culturas diferentes, e talvez essa pessoa atravesse seu caminho e mexa com você, e aí você pode até querer sair dessa energia de distância e repense sobre isso, porque essa pessoa pode te provocar aí em algum ponto sensível, e você pensa, poxa, dá para eu
me comprometer sim, essa pessoa tem um jeito diferente, talvez seja por questões aí mal resolvidas do passado ou alguns traumas que você tem do passado, e aí você pensa: "Ah, agora eu vou cortar, não vou me apegar", mas a gente sabe que na vida real não é assim, né, Sagi. Quando acaba encontrando alguém, quando acaba gostando, a vida testa a gente, então pode acontecer isso no seu caminho ou pode vir uma outra pessoa que mexa com você mais na paixão, na atração, no magnetismo. Aqui já é uma coisa casual mesmo, mas mais intensa. Então tem esses 2 polos aqui. Sage ou pode ir para alguma coisa intensa, muito intensa mesmo, e muito nova para Sage, dependendo aí do que você passou no amor, então é algo que mexe mesmo com você, que tipo, tira você dessa energia racional totalmente, porque aí é corpo, né, é corpo, é bicho, é encontro mesmo de atração. Então aqui também mexe, então tem esses 2 polos aqui, principalmente para esse sagitariano que está solteiro, que pensa: "Ah, não vou mais me apegar". Não, a vida vem e mostra que não, você pode se apegar sim, querido. Você não é diferente de ninguém não. Mas aqui essa pessoa que eu falei do compromisso, né, que você pode se comprometer, aqui já é uma energia diferente, aqui é uma pegada mais tranquila de escolha, que também é uma opção. Aqui tudo depende da onde você está vindo no amor. Então se você passou por alguma coisa de ter ficado num quase, não ter sido escolhido, ou ficou muito tempo com uma pessoa, aí no fim não deu em nada, você achou que ia te pedir em namoro, você achou que ia virar namoro, ou ficou muito tempo num noivado e nada de casamento. Então, para quem tá nesse quase, se chegar alguém, com uma pegada mais séria, é provável que você prefira aí algo mais sério, vai entender: "Nossa, essa pessoa tá se portando diferente, ela tá se comprometendo, por que não?". Então aqui vai mexer com você. Agora, se você vem de relacionamento que estava super frio, que você estava mais amigo da pessoa, que não tinha mais emoção, uma pegada mais intensa, mais avassaladora, uma paixão, uma aventura, será mais interessante para você. Então, aqui vai depender de onde você está vindo. E também tem aqueles que não querem se comprometer mesmo, não querem se apegar a ninguém, vão investir mais em amizades, em encontros sem compromisso também, sem pensar nessa conotação amorosa, querem viver em paz até também depende do que passou aí no seu passado amoroso, se foi alguma coisa pesada, tóxica, com certeza não vai querer ficar com ninguém, e aí vai tender mais para amizade. Bom, e para os comprometidos, aqui a energia está pedindo que o casal viaje mais, tenha mais momentos a dois, porque aqui fala de questões de trabalho, questões familiares que impactam esse relacionamento. O relacionamento entrou numa distância emocional, entrou também numa energia muito insossa de amizade e precisa reavivar, até energia morta também aqui, para alguns casos. São poucos, mas tem. Então tem que reavivar, reanimar mesmo esse casamento, esse relacionamento ou esse namoro, porque senão, não acho que vá perder também. Não sinto aqui nem energia de rompimento, mas vai perdendo admiração, vai perdendo o sabor, vai perdendo também prazer de estar com aquela pessoa, e aqui fala muito de momentos a 2, precisa acontecer. E precisa também viajar, viajar um tempo, se afastar dos problemas, né, familiares, ficar só os 2 juntinhos, porque aí, fortalece essa união. E também sair dessas situações do cotidiano que puxa esse relacionamento para esse distanciamento. Então é se aproximar mais, ter mais encontros a 2, ter esses momentos a 2 respeitados, que com certeza isso vai dar uma boa animada. Mas aqui também fala de pessoas que estão distantes do seu parceiro, da sua parceira, por questões de trabalho, que pode ser da rotina, que a pessoa tenha que viajar mais e tal, tem essas questões aqui. Então, quando estiverem juntos, tem que fazer coisas diferentes para ter aquela conexão mais fortalecida, ou se o seu parceiro, está fazendo um intercâmbio, tem que ficar mesmo distante, mesmo nessa distância, é manter as coisas aí ativas, animadas, seja por telefone, então sempre manter aquela intimidade entre o casal mesmo que estejam distantes aí de corpos. E aqui tem alguns casos mínimos de casais que vêm de uma separação recente e decidiram, né, reconciliar
e estão trabalhando nisso, então aqui tem que investir muito, porque se você se separou e deu um tempo, já vem de problemas no passado, então não é só reconciliar, tem que reanimar e tem que ativar aí a chama desse relacionamento. E aqui fala muito de fidelidade, de companheirismo, de lealdade, de admiração. Então não é só para o outro estar comigo, é ter admiração por aquela pessoa por mim, então tem que reativar muito isso, porque é isso que mantém as pessoas unidas, e não é protocolo. Protocolo por protocolo acaba ruindo, acaba minando os relacionamentos. Aqui é a admiração, é ter aquele contato mesmo de intimidade, não só isso, não é só também sobre intimidade e prazer, mas é de ter um parceiro mesmo de crime, de ter, segredos compartilhados, mas não naquele lugar de ficar tentando descobrir passado, ou ficar sufocando o outro, aquela coisa possessiva, não é nada disso. É energia leve, energia mais de amizade, mas claro, com um cunho amoroso. Da outra pessoa vê em você fidelidade, vê companheirismo, vê confiança em você. Então vem muita simbologia do cachorro, porque o cachorro é muito fiel ao dono dele. Então essa fidelidade ela deve ser mútua, mas não nesses moldes moralistas, né, de fidelidade, de ser fiel, não. É muito além disso. É de ter mesmo um parceiro de vida. Então isso tem que ser muito fortalecido, que mesmo com a distância, mesmo com uma rotina mais louca, de que um tem que viajar, de que tem que se afastar, de que sempre que vocês estiverem juntos ou conversando um com o outro, tem aquela intimidade, aquele vínculo que não é quebrado por distância, não é quebrado por falta de confiança, não é quebrado por nada. Então é isso aí que vocês têm que entender mais para fortalecer esse relacionamento que passa aqui por essas questões de distância física, enfim, que vocês podem burlar dessa forma. Porque o pior aqui não é a distância física, o pior é a distância emocional. É quando você está com a pessoa, mas você não está. Você está mais longe dela, mesmo estando junto com ela. Isso não é nada legal. Bom, e aqui para finalizar, como saiu muito forte a energia familiar, que eu falei tanto, né, no início da leitura, veio na leitura também de semestre, sobre a sua família, esses problemas que você está tendo no seu núcleo familiar, Sage, aqui na mesa reforça, fala que vai ter alguma verdade, que eu acho que é sobre vocês, né, você e essas pessoas aí que você está tendo problemas, é a verdade mesmo de cada um, que eu acho que é o que você vai entender aí, o que cada um está passando, porque cada um está agindo dessa forma e também a sua verdade. É um momento também de lucidez e de clareza, ou de fato o afastamento, porque eu acredito que vai ter um afastamento, ou já há um afastamento entre vocês, e aí fica evidente, né, que cada um tá com algum problema, cada um tá sentindo alguma coisa diferente e tá tendo esses embates. Então precisa primeiro dessa clareza, mas depois vai entrando, né, depois que vocês se afastam, depois que vocês comecem a trocar de novo, você começa a contornar, a conversar, a tentar agir de uma forma diferente, você vai entender a distância que havia, né. E aqui, engraçado que aqui na mesa fala já da reconstrução. Então houve um abalo aí na relação de vocês, caiu, mas agora vamos trabalhar aqui numa reconstrução, mas numa reconstrução mais tranquila, de mais amizade, de mais admiração, também muito parecida com a energia que eu falei do amor para os comprometidos, porque, no núcleo familiar a gente tem compromisso com a nossa família, com os nossos entes, mas claro, Sage, entenda que aqui eu não estou falando nada de situação abusiva, de situação tóxica, pesada, não. Aqui são questões mesmo de relacionamento entre familiares, questões comuns. E aqui no seu núcleo familiar, aqui está pedindo o quê? Segredo, Sage. Resolva os seus problemas com o seu núcleo, no seu núcleo. O seu núcleo tem que ser um espaço de sigilo, um espaço de confiança. Mesmo que vocês se desentendam, resolvam entre vocês, porque aqui também vocês estão deixando vazar coisas que são segredos de família, e toda família tem seu teto de vidro, toda família tem seus desafios, não precisa ficar vazando isso para os outros, não precisa, intrometer outras pessoas nesses assuntos. Os assuntos são de vocês. O máximo que você pode fazer é buscar apoio profissional,
o apoio de um terapeuta quando você não está conseguindo se entender com o seu filho, outras coisas, mas gente se intrometendo que não vai ajudar, não permita isso. E aqui está pedindo reconstrua esse relacionamento. Aqui também fala de energia receptiva, energia aberta, energia mais amorosa. A gente destrói essas contendas, esses muros, essa brutalidade, esse ataque, a gente desmonta isso com amor, é com um carinho, é com afeto verdadeiro, porque a troca de vocês é convencional, é fútil, é só por interesse. Isso não é bom no núcleo familiar, sabe? Porque aí você usa o outro e o outro te usa. Mas talvez você não use da forma financeira, mas você use da forma emocional. Como eu falei dos traços que saíram na leitura do tarô, então veja qual é o seu traço ali dentro daquela situação e como que você pode mudar e como você pode evitar isso. E tem que trazer esse companheirismo, tem que trazer essa confiança, tem que trazer uma conversa melhor aí entre vocês. Aqui também fala de viagens também, que saiu também para as pessoas comprometidas, faça viagens entre família, faça encontro entre famílias, traga mais aí situações, eventos, aproveite oportunidades, né, para fazer um aniversário, para ir visitar, porque é assim que você vai se aproximando. Não é trazendo mais afastamento, não é trazendo mais joguinho de rivalidade. Ah, eu vou ficar sem falar com essa pessoa, ah, vou ficar em silêncio para ela me procurar. Não, Sage, isso não vai te ajudar. Isso aí é birra, isso não é maturidade. É birra, é atitude infantil. Aqui precisa de maturidade, mas uma maturidade bem estruturada e mais aberta, mais solta, mais fluida. Tanto que veio aqui energia feminina, não é energia masculina. Energia masculina numa situação aqui traz mais ataque. Aqui é mais receptividade, é ceder, como eu falei. Na leitura que veio a energia da temperança, então é uma energia muito mais tranquila. E é assim que você vai quebrar esse problema aí de relacionamento que está acontecendo entre você e essas pessoas. E aqui para fechar essa parte da família, que é o que veio mais forte para você, eu vou trazer o simbolismo aqui da energia final. Veio a carta do buquê. Então, olha essa simbologia do buquê, Sarge, das flores, né? Quando a gente pega flores diferentes e a gente compõe um buquê. É muito bonito um buquê. Pensa nisso. Vai também atrás de imagens de buquê para você trazer essa alusão para a sua vida, principalmente para o que está acontecendo agora e está impactando o seu campo nesse momento. Um buquê é composto por flores, folhas, folhagens, plantas diferentes, e unidas e bem arrumadas, bem organizadas, elas se tornam um buquê belíssimo. Assim é a sua família, o seu núcleo familiar. Lembra do que eu falei da temperança, dos temperos, temperamentos? Sarge, vocês, cada um, representa essas folhas, essas flores diferentes. Cada um tem o seu jeitinho, cada um sente as coisas de um jeito, pensa de um jeito, sente de um jeito, se relaciona de um jeito, percebe o mundo de um jeito diferente um do outro. Mas vocês se amam, vocês se querem bem, vocês passaram boa parte da vida de vocês juntos, como pais, como filhos, e estão se desenvolvendo aí cada um na sua vida, mas quando colocam vocês juntos, tem que ter harmonia. Então esse buquê dessa beleza final é a harmonia. Estão todos juntos, unidos ali e formam um buquê belíssimo. Quando cada um tá nessa energia conflituosa, a gente vai ter folhas murchas, secas, duras, espinhos, e isso não forma um buquê bonito. Então, quando você olha aquele buquê que está todo desmantelado, é assim que está o seu núcleo familiar. Então, pense nesse buquê, nessa harmonia. E como que a gente tem a harmonia? Respeitando o meu temperamento e o temperamento dos outros, o meu tempo e o tempo dos outros. Cada um tá num lugar diferente, mas quando cada um é respeitado no seu campo, porque cada um tem o seu campo, sabe? Cada um tem a sua bolha, o seu próprio mundinho. Quando esse mundinho é respeitado, a pessoa ela vai ser bonita, ela vai oferecer sentimentos melhores, ela vai ter uma fala melhor, ela vai ter um relacionamento melhor. Então, como tá tendo esses embates, é porque cada um não está oferecendo o seu melhor e cada um está sugando um do outro. Então a gente tem também nesse buquê aí, atual,
Vocês estão trazendo o pior de vocês. Então por isso que não tem um buquê bonito, porque só tem pessoas feridas, machucadas, carentes, e aí um tem que tampar o buraco um do outro, e aí não tem esse buquê bonito, esse efeito do final não tem. A apresentação final desse buquê é todo esse desmantelo aí emocional, essa falta mesmo de estrutura, de nutrição. Então é bem aquela imagem de um buquê seco, sem vida, apático e com as flores todas murchas. Então, é isso que você tem que pensar. Cada um tem que ser respeitado, assim como você, essas pessoas também. Então veja que qual o papel que você está tendo aí, mas de qualquer forma, todos aqui, é como eu falei, todos estão certos e também errados. Então veja o que está certo, veja o que está errado, mas não para só para ser certo, não só para você ter razão, mas para trabalhar aqui, numa harmonia, para trabalhar aqui num entendimento em comum, porque vocês juntos são muito belos, né, são pessoas maravilhosas, são pessoas de bom coração, de boa índole, de bom caráter, mas estão se atacando, e aí não tem essa união entre família, não tem mais momentos juntos, não tem conversa, não tem troca, então se liga é porque tem que ligar porque é protocolo, tem medo de procurar o outro, porque vai levar uma patada. Isso não é família, né, Sage. Isso não é uma união de fato. Isso aqui não é um encontro, é desencontro. E aí não tem como fechar esse buquê. Então, pensa muito nessa imagem que veio para vocês do buquê. Bom, e para finalizar, eu tirei uma carta do tarô Zen de Osho e veio para vocês culpa. Eu vou ler um trecho aqui para ficar de reflexão. Vamos lá. O pecador se sente culpado e com isso sua alegria fica perdida. Como é possível apreciar a vida se você está sempre se sentindo culpado? Se o tempo todo você fica indo à igreja para confessar que fez isto e aquilo de errado. Errado, errado, errado. A vida inteira parece ser feita de pecados. Como viver com alegria? Fica impossível sentir prazer na vida. Você se torna pesado, carregado. A culpa se instala no seu peito como uma pedra. Ela o esmaga. Não permite que você dance. Como seria possível dançar? Como a culpa pode dançar? Como a culpa pode cantar? Como a culpa pode amar? Como a culpa pode viver? Assim, quem pensa que está fazendo coisas erradas sente-se culpado, pesado, um morto antes da hora, já está dentro do túmulo. Bom, Sage, essa mensagem para vocês, eu espero que você tenha gostado. Eu desejo um ótimo ano para vocês. Tem situações aqui desafiadoras, mas são situações do seu comum, da sua vida cotidiana, que com certeza você pode, ultrapassar aí esses desafios. Muito obrigada e eu te encontro em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau.